A partir de agora, a JS Web TV apresenta aqui no YouTube o programa Conexão com a Verdade. A apresentação, Pastor Jair dos Santos. Curta o nosso programa, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. E sejam abençoados. Muito bem, meus amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Meus amados irmãos, você de perto, você de longe, você de todas as partes do nosso Brasil ou fora do Brasil, estamos chegando por aqui. Para você que não me conhece, sou o pastor Jair dos Santos. Eu estou aqui agora para mais uma vez falar do grande nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E eu quero perguntar para você, como você está vivendo esses últimos dias? É muita preocupação, né, amados? Muita preocupação, muita ansiedade no ar. São tantas notícias, né, que acaba até nos arrepiando de tantas notícias. E as pessoas perguntam, meu Deus do céu, será o fim do mundo? Falando sobre o fim do mundo, nós vamos falar sobre isso agora, mas antes eu quero dizer para você que está chegando por aqui pela primeira vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, né, por caridade, então se inscreva, se inscreva no nosso canal e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Você que já é inscrito, né, você pode então convidar os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, convidar todo mundo, enviar o nosso link lá para outras pessoas, lá no seu grupo do WhatsApp, né, irmãos? Hoje a gente está aí na rede social. Eu, por exemplo, tenho quase 20 ou mais de 20 grupos, participo melhor de quase 20 grupos, e você compartilhando o nosso link, o link do nosso canal, nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, sei lá, mandando, convidando as pessoas para virem para o nosso canal, vai ser de grande valia, porque esse canal tem o objetivo principal de levar a boa mensagem da palavra de Deus aos corações do povo de Deus, o povo que há de ser salvo, tá certo? Então, meus amados irmãos, não perca tempo. Se você já é inscrito, então compartilha, convida outras pessoas para virem participar desse canal maravilhoso que tem o objetivo principal de levar a boa mensagem da palavra de Deus aos corações de todo o povo de Deus, aonde se encontrarem nos quadrantes dessa terra. Mas a pergunta é, será que já está chegando o final do mundo, pastor? Será que o mundo já está acabando? Então vamos em frente. Olha, meus amados irmãos, os próprios discípulos perguntaram para Jesus, lá em Mateus capítulo 24, perguntando, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Porque eles apresentaram a estrutura do templo para Jesus, e Jesus diz, olha, vocês não estão vendo tudo isso? É isso que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os discípulos chegaram lá no Monte das Oliveiras com Jesus, enroscado e atravessado na garganta, falou, mas como pode ser isso? E chegando lá no Monte das Oliveiras, perguntou para Jesus em particular, dizendo, Senhor, quando serão essas coisas e quando será o fim do mundo e quais serão o sinal da sua vinda? Aí Jesus então faz aquela explicação lá de Mateus capítulo 24, acautelai-vos porque virão muitos falsos profetas, muitos dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, haverá fome, peste, guerras, terremotos em vários lugares, rumores de guerras, e Jesus fez ali um discurso junto aos seus discípulos e depois ele afirma dizendo que isso não seria o fim. Irmãos, se Jesus disse que haveria muitos que se manifestariam dizendo eu sou o Cristo, né? Enganaria muitos, multidão haveria de o acompanhar, haveria também fome, peste, guerras, terremotos em vários lugares, rumores de guerra, e tudo isso não é o fim. Então o que será? Quando será o fim? Quando será o fim? Porque hoje o que mais incomoda
a população mundial é o medo de uma terceira guerra mundial, é o medo de uma grande catástrofe, é o medo de uma grande pandemia, enfim, são tantos medos que nos ameaçam, mas isso tudo, Jesus afirmou que apesar de todos os temores, apesar de todas as ameaças, isso não é o fim. Então quando será o fim? Jesus falou sobre isso, irmãos, lá em Mateus capítulo 24, verso 14, né? Eu gostaria até então de estar aqui fazendo aqui um pequeno exegese aos nossos amados irmãos, lá no versículo 14, né? Que é um versículo importantíssimo que fala sobre a preparação do evangelho e o fim dos tempos, né? Aqui nós vamos então falar rapidamente sobre esse assunto detalhado, né, para que os irmãos possam compreender, porque Jesus falou assim, ó, no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então quando será o fim? O que Jesus está falando? Vai ser o fim quando vir peste, fome, guerras, terremotos, rumores de guerras, tragédias naturais? Esse vai ser o fim do mundo? Não. O fim será quando o evangelho do reino for pregado a toda a gente, aí então virá o fim, como está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Você pode então contextualizar comigo, né? Porque Mateus 24 é um capítulo que fala sobre o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. Neste contexto, Jesus está respondendo às perguntas dos discípulos sobre o fim do mundo e a sua segunda vinda. Nós podemos então, meus amados irmãos, analisar esse texto, né? Porque, olha só, a expressão, e este evangelho do reino será pregado a toda a gente, né? O evangelho do reino é a boa notícia da salvação e da redenção através de Jesus Cristo. É necessário ser pregado o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, cumprindo então, como Jesus falou lá em Mateus 28, versículo 19, onde Jesus diz, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, Jesus também afirma, Marcos narra ali dizendo que Jesus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí Jesus fala, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, os curarão, e se pegar na serpente ou beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, está escrito em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Então, meus amados irmãos, Jesus continua falando, olha, será pregado em todo o mundo o evangelho de Jesus Cristo. Jesus está dizendo que o evangelho será pregado em todo o mundo para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir e crer no poder do teu santo nome. Na verdade, todos têm que ouvir o evangelho de Jesus para que sirva de testemunho. Então, meus amados, todos têm que ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Todas as nações, tribos, línguas, todos têm que ouvir o evangelho de Jesus. Não pode ficar uma só alma sem ouvir falar de Jesus Cristo. Por mais que as pessoas ignoram o evangelho de Jesus, não tem problema. Não tem problema, temos que falar do evangelho de Jesus na fila do pão, na fila do banco, na fila da lotérica, na fila dos hospitais, na fila da onde, hein? Aonde tiver fila, onde tiver pessoas, temos que anunciar o evangelho de Jesus Cristo. É por isso que às vezes estamos aqui através do programa Conexão com a Verdade, nos empenhando para irmos além das fronteiras, levando o nome de Jesus Cristo, porque sabemos que lá do outro lado existem pessoas carentes, necessitadas de ouvir o evangelho de Jesus. Muitas pessoas não têm condições de ir aos templos, então estão lá à mercê, estão esperando igual filhote de pássaros no ninho, a palavra de Deus lá na sua zona de conforto. Então não importa se ele vai aceitar Jesus, não importa se ele vai ser crente ou não, não importa se vai ser batizado ou não importa se ele vai pregar o evangelho de Jesus Cristo ou não,
não. O que importa é que o evangelho de Jesus chegue até ele, porque no dia do juízo final, ele não pode dizer assim para Jesus: olha, Senhor, olha, eu poderia ter aceitado o Senhor como meu Salvador. Eu poderia ter sido batizado em nome de Jesus, tanto eu quanto a minha casa, mas sabe, Jesus, ninguém, nunca nenhum missionário, nunca nenhum crente, nenhum pregador de nenhuma religião cristã chegou até a mim, até a minha família e falou do teu santo nome. Olha, eu morri inocente. Não pode ter esta pessoa, não pode, porque a ordem de Jesus é pregar o evangelho a toda criatura, e o fim será quando o evangelho do reino ser pregado a todas as gentes para testemunho. Então olha só, para testemunho a todas as nações. A pregação do evangelho, irmãos, é um testemunho para todas as nações, mostrando que Deus está trabalhando para salvar as pessoas de todos os lugares, independente do continente, se é africano, se é asiático, se é do Oriente Médio, se é da Europa, se é do Brasil, das Américas, enfim, não importa de onde quer que seja, importa que o evangelho chegue lá. Então, a palavra diz que então virá o fim. Então virá o fim. Jesus está dizendo que o fim dos tempos virá após a pregação do evangelho em todo o mundo. Então, meus amados irmãos, presta atenção nessa aplicação. Mateus capítulo 24, verso 14, tem várias implicações importantes. Por exemplo, a importância da evangelização. É muito importante. É muito importante nós entendermos que o ato de evangelizar, isso estamos fazendo com que apressamos a volta do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você que há uma importância muito grande de evangelização. A responsabilidade é dos cristãos anunciar o evangelho de Jesus e ter a certeza do fim. O fim dos tempos é certo e Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, concluindo, você está preparado para enfrentar a eternidade? Se você estiver com Cristo, você está pronto. Se não estiver com Cristo, como que você pode enfrentar a eternidade sem Jesus? Vem comigo, vamos orar e falar com o nosso Deus para o encerramento desse programa, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Eu volto já. Prepare o seu coração para o momento da oração da fé. Agora, no programa Conexão com a Verdade, momento de oração, com o pastor Jair dos Santos. Abra o seu coração para falar com Deus e convide seus amigos e familiares para o momento da oração da fé. Senhor Deus, eu declaro todas as bênçãos espirituais da parte do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Meu Pai, todos quanto ouvir a Tua palavra, que sejam contemplados pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu declaro todas as bênçãos da parte do Senhor em cada vida, em nome de Jesus, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho. Eu declaro abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, que a presença de Deus seja sobre a sua vida e vamos voltar num próximo programa para trazer aqui a palavra de Deus no seu coração. Seja abençoado você e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo programa. Acabamos de apresentar o programa Conexão com a Verdade. O programa voltado ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A JS Web TV tem o objetivo de levar o Evangelho de Jesus Cristo além das fronteiras. Evangelismo levado a sério. Programa Conexão com a Verdade. A apresentação: Pastor Jair dos Santos. Volta a nos assistir no próximo programa. Que Deus abençoe você e sua família. E obrigado pelo carinho da sua audiência.